Este vídeo é patrocinado pelo Squarespace, o melhor e mais simples construtor de sites. E se eu te dissesse que foi a decisão do imperador Tibério que a Germânia não foi feita? Província romana, frequentemente mal representada na mídia, e claro, principalmente nos filmes e séries, após derrota dos romanos na Batalha da Floresta de Teutoburgo em 9 d.C. Todas as ambições romanas de conquistar Germânia Magna foram destruídas permanentemente, mas, como em muitos tópicos do Império Romano, isso está incorreto. Na verdade, tudo era bem mais complexo. E, de fato, a Germânia foi quase conquistada anos mais tarde por Germanicus. Porque a Germânia ainda não se tornou uma província romana, porque Tibérius é em grande parte responsável por isso. Neste vídeo, abordaremos como um jovem comandante chamado Germanicus vingou os romanos. A derrota total e a destruição completa de 3 legiões romanas inteiras na Batalha de Teutoburgo. A floresta continua capturando a imaginação de muitos até hoje. Mas, como pode imaginar, a precisão histórica de várias representações desse evento brutal é bastante deficiente. Em setembro de 9 d.C., as legiões 17ª, 18ª e 19ª foram totalmente derrotadas e destruídas por uma coalizão germânica liderada por Arminius, ex-comandante romano de origem germânica. Quem traiu os romanos e armou emboscada quando menos esperavam? Ele, o comandante das legiões romanas, Publius Quintilius Varus, suicidou-se entre isso. Desastre, e o choque psicológico para Roma foi extremamente grande. Segundo Suetônio, anos depois, às vezes, Augusto ainda murmurava Quintilivari legiones rede. Quintílio Varo, devolva minhas legiões. Até parentes de Varus viraram figuras odiadas publicamente. Por que Varus deixou Arminius, que já serviu sob seu comando, enganá-lo tão completamente? E de fato, esta derrota foi grande, mas não foi tão grande quanto foi feito para ser. Por historiadores posteriores, o desastre da floresta de Teutoburgo é visto como o fim do Império Romano. O expansionismo nas mãos dos alemães vem do nacionalismo alemão do século XIX e início do século XX. Esta ideia da força superior alemã segurando as legiões romanas, é claro, era uma ideia. Foi bem recebido pelos líderes do Império Alemão. Era a propaganda ideal. Instrumento para enfatizar a suposta invulnerabilidade da luta alemã. Logicamente, os nacional-socialistas adoravam exagerar isso e retratar os alemães, sob o comando de Hermann Arminius, como superiores arianos mais fortes que os itálico inferior romanos. Porém, antes dos nacional-socialistas, o nacionalismo alemão. A ideia de uma superioridade de batalha alemã foi propagada por décadas no Império Alemão. Tornou-se bem enraizado nas visões de vários historiadores. Eu particularmente acho surpreendente que essas visões ainda sejam propagadas até hoje, que a derrota em Teutoburgo. A floresta marcou o fim do expansionismo romano na área nas mãos dos alemães. Na realidade, apenas alguns anos após este desastre, Germanicus, o jovem neto do imperador Augusto foi nomeado comandante das legiões na fronteira do Reno em 13 d.C. Ele foi dado o comando sobre 8 legiões e auxiliares, um poder militar incrivelmente grande, que provavelmente chegava a 15% da força total de combate do Império Romano. Ao chegar na Germânia, encontrou legiões amotinadas, já que o sentimento pós-desastre de Varus era compreensivelmente péssimo. Mas negociou com as legiões aumentando o salário, evitando revolta completa. E escala a rebeldia, financiou o aumento salarial com tesouro privado. Ele foi instantaneamente muito popular entre as legiões. Em 14 d.C., Augustus morreu e Tibérius foi nomeado sucessor de Augusto. Ao saber disso, legiões propuseram proclamar Germanicus imperador. Mas permaneceu leal ao imperador Tibério. Para aumentar ainda mais a lealdade e, satisfeito com suas legiões, iniciou a primeira campanha contra tribos alemãs ao longo do Rhine. Ele adentrou na Germânia, saqueou a tribo Marci, destruiu aldeias e tudo nelas. Fez isso vingando romanos mortos na floresta de Teutoburgo. No caminho de volta, as legiões de Germanicus derrotaram as tribos Bructeri, Tubantes e os Hipetes em várias batalhas. Assim,
foi convocado a Roma e teve um triunfo em 1 de janeiro de 15 depois de Cristo. Porém, o imperador Tibério percebeu a popularidade de Germanicus. Ambas legiões e população o amavam por sua a generosidade e suas vitórias, e Tibério temia que ele pudesse derrubá-lo. E essa inveja seria o começo do fim para a Germânia Romana. Talvez com a internet, Tibério decidiria diferente, mas infelizmente essa tecnologia incrível não existia. Existia então, somos sortudos por tê-lo, graças ao Squarespace. Você pode até criar os mais incríveis sites de uma maneira super simples e fácil de entender. Squarespace é certamente o construtor de sites mais fácil, intuitivo e superior disponível hoje. Na minha opinião, existe. Não é preciso saber codificação, a otimização de mecanismos de pesquisa, a seu é já integrado. Possui as ferramentas de análise mais poderosas disponíveis. Com poucos cliques e arrastando e soltando, crie sites impressionantes já prontos. Otimizado desde o começo, seja para criar um blog de história ou loja online. Ou qualquer outra coisa, Squarespace é a melhor opção, pois oferece todas as ferramentas necessárias. Ferramentas integradas. Planejo criar um blog sobre o tardio Império Romano em breve. História, na hora certa, com certeza absoluta usarei o Squarespace. Então, vá ao squarespace.com para um teste gratuito e, quando pronto para lançar, vá ao squarespace.com Majorianos, economize 10% na primeira compra de site ou domínio. Ao fazer isso, crie um site incrível para si mesmo. Mas também apoia este canal e combate equívocos sobre os romanos tardios. Obrigado, amigo. História Romana Tardia. Retornando a Germanicus e Tibérius. O caráter de Tibério e seu ciúme por Germanicus, como veremos, foi a real razão de Germânia jamais ter tornou-se província romana, frequentemente esquecido nos livros de história. Ao voltar de Roma à fronteira do Reno, Germanicus rapidamente iniciou uma segunda campanha contra tribos germânicas. Cruzou o Reno na primavera de 15 d.C., atacando Chatti, saqueando a capital Matium. Em uma campanha, ele até levou a esposa de Arminius, Snelda, como prisioneira. Agora, Arminius, Hermann, ele mesmo, convocou sua tribo, os Cherusci, e tribos próximas para as armas. Então, as forças de Germanicus passaram pelo território dos Bructeri, onde um de seus generais, Lucius Certinius, recuperou águia perdida da 19ª legião desta tribo após derrotá-los em batalha. Germanicus prosseguiu saqueando e pilhando, rumo ao oeste, até o local onde a Batalha da Floresta de Teutoburgo ocorreu 6 anos antes. Muitos soldados romanos mortos na batalha foram achados espalhados e Germanicus mandou enterrá-los. Em seguida, atacou Cherusci, adentrando seu território central. Em um local que Tacitus chamou de Longas Caixas, Pontes Longi, Arminius atacou os romanos. Lá, as forças de Germanicus foram surpreendidas, mas reverteram a situação. A luta durou 2 dias, mas nenhum lado conseguiu alcançar uma vitória decisiva. Perdas de ambos os lados são incertas. Depois, Germanicus resolveu se reestruturar nas bases do Reno. Para um ataque maior, ocorreu em 16 DC, após reunir o suficiente reforços para lançar outra campanha, uma terceira, em território inimigo germânico. Ele ainda comandava 8 legiões, além de tropas auxiliares gaulesas e germânicas, totalizando um exército. Isso poderia ser cerca de 80.000 homens. Ele se aventurou novamente no território dos Cherusci. E ainda visto, perto do moderno Rintel na Alemanha, suas forças encontraram as de Arminius. Segundo Tacitus, romanos tiveram vitória decisiva. Tácito escreve: o inimigo foi morto desde a 5ª hora do dia até ao anoitecer, e por 10 milhas. O solo tinha corpos e armas. Arminius quase não escapou vivo dessa batalha. De acordo com Tacitus, os romanos vitoriosos ergueram uma troféu com os nomes dos derrotados. Tribos germânicas, o que irritou os alemães a ponto de atacarem novamente os romanos. Mais rapidamente e bem cedo, logo, os romanos triunfaram de novo e as tribos germânicas derrotadas fugiram. A cena foi bem representada. Germanicus ordenou que parte de suas forças, lideradas por Gaius Celius, agissem para marchar contra os Chatti, devastando seu território, enquanto ele mesmo invadia novamente território dos Marci pela terceira vez e devastou suas terras.
Ele forçou Maloventus, o líder derrotado dos Marci, a revelar a localização de outro dos 3 águias perdidas. Em 9 DC, recuperou também aquela águia. Então, após as 3 campanhas, Germanicus recuperou 2 dos 3 águias perdidas da Batalha de Varus, derrotou as tribos germânicas entre o rio Reno e o Elba, e até mesmo impediu uma rebelião das próprias legiões. Ao chegar na Germânia em 13 d.C., Germanicus pediu uma 4ª e última campanha. Na Alemanha, o que teria subjugado as tribos germânicas para sempre teria. Foi a base para tornar a Germânia Magna uma província romana. Mas Tibérius optou por outro caminho. Germanicus foi chamado de volta a Roma pelo imperador, chegando no início de 17 d.C., conquistando um enorme êxito pelos seus sucessos. Agora, claro, pode imaginar que essas vitórias, os feitos de Germanicus não foram citados pelos nacionalistas alemães no fim do século XIX, nem pelos nazistas nos anos 1930. É bastante claro que, apesar do desastroso o revés de Varus, Germânia ainda poderia ter virado província romana. A vitória completa e absoluta dos romanos estava quase alcançada e a 4ª e última campanha teria sido concluída. Provavelmente venceu toda a resistência restante na Germânia Magna. Então, por que Tibérius não fez isso? Primeiramente, a popularidade crescente de Germanicus levou Tibérius a ter medo de Germanicus, já que ele poderia ter se proclamado imperador facilmente. Marche a Roma e deponha Tibérius. Então, ele deu a Germanicus um comando distinto no leste, longe da Germânia. Os romanos geralmente enxergavam a Germânia como um país. Interesse estratégico quase inexistente, infraestrutura extremamente hostil e rebelde. Tribos e poucos recursos minerais ou naturais para serem colhidos, exceto, claro, grandes quantidades de madeira. Tornar Germânia província romana seria custoso, então Tibérius optou consolidar o poder romano, o que, em retrospecto, nunca saberemos se foi uma boa ou má coisa. Tibério não travou muitas guerras, não conquistou novos territórios, mas optou por consolidar o que seu antecessor Augusto estabeleceu e deixou o império com um grande superávit orçamentário. É uma defesa de fronteira vital e exército forte, tornando Germânia uma província. Por outro lado, seria útil séculos depois, quando tribos germânicas iniciaram invasões. O Império Ocidental, devido às tribos invasoras no segundo, terceiro, quarto e quinto séculos AD viviam na área exata da Germânia Magna e teriam sido romanizados. Nessa linha do tempo alternativa, assim como as tribos gaulesas foram totalmente romanizadas, até século V d.C. Então, o período das grandes migrações possivelmente passou. De forma distinta, a Germânia Magna poderia ter sido parte do Império Romano, mas talvez tivesse sido. Poderia ter sido pior. Argumenta-se que esta província geraria muitos usurpadores, como observado com a Britânia em nosso cronograma. Então, nunca saberemos o que poderia ter ocorrido. Se Tibério permitisse Germanicus concluir campanhas e estabelecer Império Romano, o que ocorreria? Província naquele território da Alemanha atual. Uma coisa certa, porém, o mundo provavelmente seria diferente, ou ao menos o cenário político europeu certamente seria. Portanto, as ambições romanas de conquistar a Germânia, ao contrário de várias representações modernas, não acabaram com a batalha da floresta de Teutoburgo, mas eles realmente terminaram em 17 DC quando Germanicus foi chamado de volta a Roma, deixando. Suas campanhas quase acabaram, mas quase apenas. Hermann Arminius morreu apenas alguns anos depois, em 21. A AD foi morto por sua própria tribo. Frequentemente, destino de 2 líderes poderosos. Mas sempre nos perguntaremos o que teria acontecido se Tibério tivesse escolhido fazer a Germânia Magna uma província romana. E por favor, curta e inscreva-se para não perder vídeos futuros sobre a fascinante era Império Romano Tardio. Considere apoiar meu trabalho no Patreon ou YouTube Associação, já que a sustentabilidade duradoura deste canal depende do seu apoio. E gostaria de agradecer especialmente aos nossos novos membros da Sou Invictus, Machine e Vias de Tameral Agiri. Muito obrigado Machine e Tamer por apoiar este canal de forma tão generosa. Não posso agradecer o suficiente. Também agradeço ao novo membro Kaysar Gordon SH24. Muito obrigado Gordon pelo seu generoso apoio.
Este canal só existe graças a pessoas incríveis como você. Agradeço a todos que apoiam este canal. De qualquer forma, seja pelo Patreon, associação do YouTube, doações do PayPal ou apenas assistindo, é claro. Obrigado, Tiago. Para saber mais sobre o Império Romano Ocidental, cair, assista o vídeo no canto superior direito. Mas se quiser aprender o que essa queda significou para Roma, assista ao outro vídeo no final. Canto diretor. Agradeço novamente aos amigos da história romana, Gratias Tibiago e Benevolete.